Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus, chegando aqui para a nossa leitura 56 desta sua Jornada Bíblica IBPP 2024. Eu sou o seu amigo, pastor Euclides Manhães Gomes, e trazendo para você nossa jornada de 250 dias, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. 250 capítulos da Bíblia que resumem a história da nossa salvação, conforme revelado pelo Senhor em sua santa palavra. Hoje chegamos ao queridíssimo dos Salmos, o Salmo 23, o mais célebre, o mais famoso dos Salmos do rei Davi. O Cântico do Pastor, este valente guerreiro também escrevia poesia. Esta é a temática da nossa reflexão de hoje, proposta pelos editores da excelente Bíblia de Estudo Facilitado, os jornalistas estadunidenses Tim Stafford e Philip Yancey. Vamos então à leitura deste lindíssimo salmo, o Salmo 23. Salmo 23, Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Li aqui na Nova Versão Internacional, que é a versão adotada pela Bíblia de Estudo Facilitado da editora Mundo Cristão. O que dizer, né, deste salmo maravilhoso? Por certo que este foi um salmo que Davi compôs durante o tempo em que era um jovem pastor, ou posteriormente recordando daquele tempo em que vivia uma vida mais campestre, uma vida de perigos, sérios perigos, como pude falar na nossa última leitura. Essa vida de pastor de ovelhas era uma expressão do descaso com que a sua família o tratava, porque por um jovem cuidando de ovelhas sozinho no pasto, era praticamente entregá-lo à morte diante da incidência de tantos animais selvagens, de tantos criminosos querendo roubar o rebanho. Então, Davi ali aprendeu a depender de Deus. Este salmo, meus irmãos, ele é muito intimista, né? Por incrível que pareça, há 13 referências a Deus neste salmo e 17 referências a si mesmo, o salmista referindo-se a si mesmo. Mas em nenhuma dessas 17 referências ele se refere de uma forma presunçosa, ou que sequer lembre qualquer tipo de autoafirmação. Pelo contrário, cada uma dessas 17 referências a si mesmo é uma referência de alguém que depende. Aqui vejo um rei pastor. Em 2 Samuel 24:17, ele se refere ao povo de Israel que ele reinava sobre eles como ovelhas. Aqui vejo então um rei pastor e que neste salmo
ele se torna ovelha. Um rei pastor que virou ovelha. O tempo todo o salmista se comporta como uma ovelha, sendo guiada pelo seu pastor, que é Deus. A declaração que em hebraico equivale a um nome, né? Yavé Roi, o Senhor é o meu pastor, é uma declaração. Deveríamos ler este salmo assim: o Senhor é o meu pastor, ponto. A partir daí, então, ele diz: de nada terei falta, 2 pontos. E tudo mais que está no salmo é aquilo que não lhe faltará pelo fato de o Senhor ser o seu pastor. Não lhe faltará e será resolvido pelo fato do Senhor ser o seu pastor. Porque na lista há tanto questões positivas, como as verdes pastagens, as águas tranquilas, tá? A restauração do vigor, né? A orientação pelas veredas justas, mas também não vai faltar vale de sombra de morte, inimigos confrontando, enfim. Não falta nada na vida de quem tem Deus como pastor. Não falta nem as questões providenciais, como também não faltam as provações e privações, nas quais a direção, a guarda, a proteção do pastor, que é Deus, é decisivo. Então este salmo é realmente maravilhoso. Alguns destaques que eu quero fazer aqui, né? Primeiro, que vejo o versículo 1 até 3 como a manhã na vida de uma ovelha, quando o pastor a tira do aprisco e leva para se alimentar no campo. Vejo o capítulo 4 como o versículo 4, desculpem, e como a tarde na vida de uma ovelha, a tardinha para a noite, quando o pastor então retirava o rebanho de onde estava para retornar ao aprisco ou partir para um outro aprisco mais adiante. E muitas vezes esse deslocamento passava-se por aquilo que se chama de gargantas, né? Aquelas ravinas com despenhadeiros, às vezes penhasco de um lado e de outro, somente aquela estreita passagem, escura mesmo de dia, porque escondia a luz do sol. Se deixasse chegar então uma parte da noite, se tornava algo horripilante, e lobos começavam a uivar em volta, né? Farejando aquele rebanho que ali passava. E o pastor era quem mais corria perigo, porque um bando de malfeitores ou uma alcateia de lobos iria primeiro atingir o pastor, para depois então atacar as ovelhas. Mas ele diz no versículo 4, a tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado é para marcar a cadência da marcha, para puxar a ovelha que se desgarrar, né? Por isso que ele tinha a ponta curva, para se caso a ovelha desgarrasse do caminho, ele puxar de volta. E a vara era uma espécie de um cacetete, né? Que o pastor tinha sempre na mão, para caso aparecesse algum predador, né? Ou mesmo um salteador, o pastor então tivesse como defender o seu rebanho com o uso daquela arma de combate, tá? Para combate à distância, para atingir alvos à distância, usava-se então a funda, né? A famosa funda, que era uma tira de couro com uma bolsa no meio, onde se alojava a pedra. O pastor tinha uma ponta presa ao dedo e a outra ponta solta. Ao girar, a força centrífuga, né? Quando soltava essa ponta, a pedra disparava com muita força. Essa é uma arma, inclusive, de guerra, irmãos. A nossa leitura de amanhã vai tratar da famosa passagem de Davi e Golias, né? E essa é uma arma de guerra, inclusive utilizada recentemente, até hoje é utilizada por guerrilheiros para, por exemplo, lançar granadas, né? Então é uma arma
realmente poderosa. E o versículo 5 e 6 pode ser considerado a noite na vida de uma ovelha, quando finalmente chegava ao aprisco e o pastor fechava o portão, guardava as suas ovelhas ali naquele que a gente chama aqui no Brasil de curral, né? E ali ele mantinha a ovelha aquecida na palha, ali ele verificava, né, ovelha por ovelha, aquelas que de repente na sua cabeça tinha algum espinho, né, preso, ou alguma ferida de um espinho, e ele passava óleo sobre a cabeça daquela ovelha, né, para acalmar a sua dor, para sarar a sua ferida, né? Aquilo era um óleo que tinha também ervas medicinais, né? Aquilo também servia para refrescar a ovelha, porque o sol quente durante o dia queimava sobre a cabeça da ovelha às vezes e fazia com que ela tivesse febre à noite. Então aquele óleo era para acalmar a sua ovelha, né? E quero destacar também no versículo 6, dentro dessa noite na vida da ovelha, né? Então a gente pode chamar isso aqui de O Diário de um Cordeirinho. Esse é o nome de um livro que eu li quando criança, que me marcou muito, né? O Diário de um Cordeirinho é o Salmo 23. E quero destacar uma observação que foi feita, né, por alguém, não tenho aqui a fonte, a referência, mas a primeira vez que eu vi isso foi num sermão do pastor Luciano Santáguida, né, lá de Volta Redonda, e ele falava que bondade e misericórdia, alguém já observou que esses são os nomes dos dois cães guias de Deus. Era costume, era comum nos tempos bíblicos e até hoje também nos campos, né, de pastoreio de ovinos, se usar cães guia, tá? Cães pastores, né? Por isso que algumas raças de cães são chamadas de pastor, pastor alemão, pastor belga, né? E outros, porque são cães pastores, eles ajudam os pastores humanos, né, a manter o rebanho em ordem, né, as ovelhas tudo na marcha em ordem. Só que alguns cães são severos demais no trato com as ovelhas, né? O seu parentesco canídeo com o lobo às vezes o enganava e ele tratava a ovelha ali na mordida, né? Dava uma mordida e tal. Mas os cães guia de Deus são diferentes. Eles se chamam bondade e fidelidade, né? Misericórdia, como está em outras Bíblias, né? Porque a palavra lá é a palavra hesed, em hebraico, que significa amor fiel, amor de pacto. Por isso que aqui a NVI prefere traduzir como fidelidade. Bondade e fidelidade são os cães de Deus para nos guiar. Ou seja, Deus é um pastor misericordioso, compassivo para conosco, o seu precioso rebanho, tão precioso que ele é o pastor, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Se deixou atingir pelo lobo e caiu, tá? Morreu, mas ressuscitou e hoje guia o seu rebanho até aquele aprisco eterno, onde seremos um só rebanho e um só pastor, né? É assim que o Salmo termina. Voltarei à casa do Senhor, né? Estarei na casa do Senhor, habitarei na casa do Senhor, tá? Enquanto eu viver, né? E algumas versões tá para todo sempre, né? Por longos dias, ou seja, é uma referência à nossa comunhão com Deus hoje, já na casa do Senhor, com a família do Senhor, né? Com o povo do Senhor, e para sempre, quando finalmente chegarmos ao aprisco celestial. Vamos então à reflexão do nosso guia de viagem de Stafford e Yancey, o Cântico do Pastor. Esse valente guerreiro também escrevia poesia. Eles destacam o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi era um ser humano formidável. Embora possuísse a coragem necessária para enfrentar inimigos como o gigante filisteu Golias, ele certamente não se encaixava no estereótipo do guerreiro macho.
Na verdade, ele obteve a atenção do rei Saul por suas habilidades musicais, arpista, e não militares. Levaram-no ao acampamento do exército porque sua harpa acalmava os nervos em frangalhos do perturbado rei de Israel. Ademais, Davi era poeta, recebendo os créditos por quase metade dos 150 salmos da Bíblia. Salmos esses que começaram a ser coletados por ele e o seu staff levítico musical, Asaf, Emã e Jedutum, como mestres. Né? Isso, 1 Crônicas, né, 25 nos fala disso. Este famoso Salmo 23 revela ao mesmo tempo o segredo de suas habilidades poéticas e o segredo de sua fé. Ao longo dos anos, milhares de pessoas encontraram conforto e inspiração ao orarem as palavras expressivas do Salmo 23, escritas pelo pastor que se tornaria rei. As poesias atribuídas a Davi costumam iniciar com o cenário natural: rochas, cavernas, estrelas, campos de batalha, ovelhas. E trabalham a partir do mundo físico para expressar ideias profundas sobre Deus. O Salmo 23, por exemplo, decorre da experiência de Davi como pastor. Usando metáforas provindas das tarefas pastorais, Davi compôs belíssimas estrofes de poesia para a adoração. Confiança corajosa. Este salmo capta a essência da confiança de Davi em Deus. As ovelhas possuem confiança cega e absoluta no líder. Se a ovelha à frente salta de um penhasco, o rebanho inteiro a acompanha. Davi buscava esse tipo de confiança inabalável em sua caminhada com Deus. Entretanto, ninguém pode afirmar que Davi tinha uma visão romântica da vida. O Salmo 22, anterior a este, mostrara quão duro, corajoso e implacavelmente honesto ele, Davi, podia ser. De algum modo, Davi conseguiu tornar Deus o centro de sua vida, a despeito das circunstâncias. Quer ele se sentisse confortado por Deus, quer cruelmente abandonado por ele. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, escreveu ele. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Questão de vida para a gente pensar. Sua fé se assemelha mais à fé confiante do Salmo 23 ou à fé sofrida do Salmo 22? Algo para a gente parar para pensar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, é como nosso pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, que nós estamos te invocando nesta leitura de hoje. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Tendo o Senhor, temos tudo. Tudo mesmo. Porque até mesmo as intempéries da vida não serão capazes de nos abalar só por termos o Senhor como guia. A tua vara que golpeia nossos inimigos, afastando-os para longe, e o teu cajado que nos traz para perto de ti e marca a cadência da marcha dessa vida, são o nosso consolo. A tua bondade, a tua misericórdia são os nossos guias, são as motivações do Senhor em relação a nós, e é o que nos encoraja a seguir, já que tu és o Senhor de todas as coisas, o Criador de todo o universo, e te portas para conosco desta forma tão benevolente, tão compassiva, sofrendo junto conosco, como
Como se não bastasse isso, o Senhor ainda se permitiu ser atingido pelo lobo, morrer em nosso lugar e vencer a morte em nosso favor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó pastor de nossas almas. Que a cada dia o Senhor continue nos guiando na santa e reta trilha do aprisco celestial que tanto almejamos conhecer. E enquanto isso não acontece, é no aprisco da tua casa, do aconchego do teu povo, da tua família cristã, nos pastos verdejantes de tua palavra, nas águas tranquilas da tua palavra e na doce direção de teu Espírito Santo que nós queremos ser guiados. E como ovelhas, Senhor, nos submetemos à tua direção. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Bendito seja o teu nome, para sempre o nome de Jesus. Amém, a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, a sua família e até amanhã na nossa leitura em 1 Samuel 17, Davi e Golias. Amém.